Pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre como se interpreta, né, como se lê um gráfico CBM-TIC, e foi pedido de um amigo aí, eu falei, vou gravar um vídeo simples para que a gente possa compartilhar com os demais colegas aí que têm interesse em entender como funciona isso. É um vídeo bem rápido, tá, pessoal? Preparei um material bem simples aqui, nem tá como apresentação, mas eu vou depois compartilhar isso aqui na descrição do vídeo também para que vocês possam realizar a leitura. Mas antes de mais nada, pessoal, como eu utilizo, né, como que eu obtenho o gráfico CBEMA? Uma das maneiras aqui é instalando um PQM no meu equipamento. O que é o PQM? PQM é um Power Quality Meter, também conhecido aí como medidor de qualidade de energia, que vai monitorar não só tensão, corrente, ele vai monitorar algumas coisas interessantes, como harmônicas, o diagrama fasorial e entre outros, né? Mas ele também consegue, ele gera algum histórico de falha e ele também vai gerar para mim aí o gráfico CBEMA. Aqui eu tenho o modelo Ion da Schneider, que é um modelo instalado no próprio painel, e eu também tenho um modelo da Janssen, né, que é um modelo também instalado aí no próprio painel. Esses modelos eles ficam fixos aí, normalmente em PDUs, pode estar também em quadros que alimentam aí as UPS, né, a depender do quanto o dono ali do data center quer investir, porque são equipamentos bastante caros, né, são robustos, mas bastante caros, então vai depender do quanto que o dono do data center quer investir e também da exigência do cliente, né? Então, muitos clientes vão falar, ó, eu exijo que você tenha aí na sua PDU um medidor de qualidade de energia para quando tiver algum transiente, a gente conseguir avaliar isso daí. Aqui uma outra coisa, pessoal, um outro tipo de equipamento é o móvel, né? Então a gente tem também modelos móveis e daí eles são bem legais porque eles têm aí os TCs, eles têm as garrinhas aí, vários tipos de garras para a gente instalar os TPs também, né, os cabos de alimentação. Então são equipamentos bem interessantes, mas o ruim disso é que a gente não sabe quando o transiente vai ocorrer. Então, como a gente não sabe, muitas das vezes o equipamento não vai estar instalado lá no local, ou vai estar instalado em um e a falha ocorreu em outro equipamento. Então, por isso que o bacana é a gente ter um equipamento que monitora sempre aí a qualidade de energia diretamente no painel ali, ele vai sempre estar gerando históricos, então ele é bastante confiável. E dependendo da situação também, se ele for homologado, ele pode ser até, se for um equipamento homologado, se caso ocorrer alguma falha, onde o contrato meu e o contrato do data center ali com a concessionária tiver abrangência ali de multa, a gente pode informar, né, isso daí para a concessionária e dependendo exigir aí um ressarcimento por conta da falha. Então, pessoal, falando aí um pouco sobre a CBEMA, pessoal, a sigla de CBEMA é Computer and Business Equipment Manufacturers Association. Então, é uma associação dos fabricantes aí de equipamentos e negócios de computação que veio justamente para estabelecer algumas normas, né? Ela surgiu em 1970 e havia-se uma preocupação aí com vários pontos, e entre esses pontos a qualidade da energia que era fornecida para os equipamentos, tanto para os eletrônicos quanto para os equipamentos de TI, né, para os computadores. Daí depois no futuro, pessoal, em 1994, a CBEMA ela passou a se chamar ITIC, né? E ITIC vem da sigla Information Technology Industry Council, né? Então é um conselho da indústria de tecnologia da informação. Mudou o nome, né? Ele continuou sendo associação, mas mudou o nome. A CBEMA, o primeiro gráfico da CBEMA, a primeira curva CBEMA foi esse modelinho aqui, pessoal. A gente nem vai entrar muito nos detalhes dele, porque depois a gente vai falar sobre o ITIC, que é uma curva bem mais abrangente. Mas aí, como eu já estava falando, né, em 1994 a CBEMA ela foi renomeada, né, passou para a ITIC, e também teve o avanço aí do gráfico devido aos avanços tecnológicos, né? Então tivemos avanços tecnológicos nos equipamentos eletrônicos e de TI. Então precisou também modernizar a curva para que essa curva pudesse atender esses novos equipamentos. Falando um pouco sobre a finalidade do gráfico, pessoal, um dos pontos aqui é definir os limites de tolerância. Então ele mostra as variações aceitáveis de tensão e duração que os equipamentos eletrônicos conseguem suportar, né, sem que haja falhas. O ponto 2 aqui é avaliar a qualidade de energia e ajudar a identificar problemas como surtos de tensão, quedas momentâneas ou interrupções de energia.
E o ponto 3 aqui é projetar, né, sistemas mais robustos. Então, ele vai fornecer uma referência para engenheiros criarem equipamentos e sistemas que possam operar de forma mais confiável, mesmo em ambientes com flutuações de energia elétrica. Vocês vão lembrar, pessoal, que antigamente a gente comprava equipamentos no Paraguai e esses equipamentos eles vinham 50 Hz. E muitas das vezes esses equipamentos eles queimavam por conta, né, da nossa energia aqui no Brasil ser 60 Hz. A gente falava que o equipamento era ruim. Pô, o equipamento é ruim, danificou, né, não teve uma vida útil aí prolongada e botava a culpa no equipamento. Muitas das vezes o equipamento de fato era de má qualidade, mas muitas das outras vezes esse equipamento ele queimava ali porque a gente estava fornecendo uma energia de 60 Hz e não 50. Então isso ocorreu em todos os lugares e esse conselho ele veio justamente para dizer que a gente precisava de uma energia de qualidade para que o equipamento funcionasse de maneira adequada, né? Equipamentos eletrônicos, principalmente os mais antigos, eles eram bastante sensíveis. E por isso, né, do terceiro ponto aqui, os projetistas eles queriam também evoluir seus equipamentos e fazer equipamentos mais robustos que suportassem ali, né, transientes maiores. Mas falando um pouco sobre o gráfico em si, como que a gente lê o gráfico, pessoal, o gráfico ele é dividido em duas regiões, né? A região que é a zona de operação segura, que ela mostra as condições de tensão e duração onde esses equipamentos funcionam normalmente, e a zona de falha, que representa as condições em que os equipamentos podem desligar ou sofrer danos. Então agora vamos para o gráfico aqui e ver como que a gente faz a leitura desse cara aqui. Então eu vou rabiscar ele aqui para a gente entender um pouco. A gente tem o eixo da horizontal, que ele vai falar aqui do tempo. Então, qual é o tempo de duração? Né? Quanto mais eu avanço nesse eixo, mais tempo eu estou falando. E daqui a gente está falando de tempos bem curtos, tá? Já que a gente avança melhor nisso daqui. E também tem o eixo da vertical, onde a gente vai falar de nível de tensão em porcentagem. Então é isso. A parte aqui, pessoal, eu vou fazer a parte verde, que seria essa parte branca aqui. Toda essa parte que está em branco seria uma zona segura, uma zona onde eu opero o meu sistema sem que haja falha. E esses outros pontos aqui que eu vou fazer em vermelho são uma zona onde eu tenho risco de ocorrer uma falha ou até mesmo o desligamento do equipamento. Então a falha seria pior até que o desligamento, dependendo da situação. Então a gente sabe que ambos, né, tanto a falha quanto o desligamento, seria uma coisa bem ruim, principalmente aí no equipamento crítico que a gente não quer que ele desligue. Então, como que funciona aqui, pessoal? Então a zona branca, conforme eu disse, é a zona segura, é a zona onde o meu equipamento vai funcionar sem falha. Aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem o 100%. Então o que significa isso? 100% da energia nominal. Então se eu tenho a minha energia, vamos dizer que eu estou trabalhando ali em 480, o 100% seria os 480. Seria onde o meu equipamento tem o melhor funcionamento, né? Ele não tem risco de queda. À medida que eu vou subindo aqui do 100%, seria a porcentagem também a mais que o meu equipamento suporta em um determinado tempo. Então quando eu falo aqui 0,01, eu estou falando de 0,01 ciclo de onda. E daí a gente vai avançando aqui em tempo, então eu tenho 1 milissegundo, tenho 3 milissegundos e vai avançando. A maioria dos equipamentos de TI dizem que suportam aí até 20 milissegundos sem energia. Então, tá vendo? 0% de energia, eles suportam até 20 milissegundos. Isso daí, pessoal, vai depender do fabricante, tá bom? Ele não depende talvez, né, 20 milissegundos pode ser muito para um fabricante, ou pode ser pouco para outro, mas isso daqui seria um consenso geral, né, um consenso mais genérico. Então, olha que legal, né? Durante 20 milissegundos ele poderia trabalhar aí, no caso, né, sem energia, só com a energia ali que tivesse armazenada nos capacitores. E daí isso é mais do que suficiente para uma transferência, por exemplo, de uma STS. Um ciclo de onda, pessoal, de uma onda em 60 Hz, ele tem 16 milissegundos, então ele aguenta até um pouco mais do que um ciclo, né? Levando em consideração que um ciclo tem 16 milissegundos, ele suporta até mais que um pouco do que um ciclo. Ele também suporta tensões mais altas, né, uma sobretensão, em um intervalo curto de tempo, né? Então, ó, aqui ele está falando que ele suportaria até 500% da tensão em 0,01 ciclo. E ele suportaria, por exemplo, aqui no 200%, se a gente cruzar o gráfico, 1 milissegundo a 200% da tensão nominal. Ele suportaria durante 3 milissegundos aqui 140% da nominal a 120.
E daí você vê que à medida que o tempo vai avançando, essa curva ela vai afunilando. Então, cada vez mais meu equipamento vai suportar menos. Então, por exemplo, uma tensão aqui de 120% que durasse aí talvez 500 milissegundos já seria o suficiente, um pouquinho mais de 500 milissegundos já seria o suficiente para o meu equipamento aí ele vir a colapsar, né, ou desligar ou talvez queimar. E aqui na condição normal, de 100% até até quase chegar em 110%, ele suportaria aí até 10 segundos, né? Então, a curva, basicamente, ela se lê assim, pessoal. 100%, né, que é a minha tensão nominal, ela suporta todo o tempo, né, que é o ideal, o equipamento está funcionando bem, então ele suporta 100%. E para tensões mais baixas, por exemplo, vamos dizer 70%, vamos colocar no 80%, né, 80% ele pararia aqui, ó, em 500 milissegundos. Passou de 500 milissegundos, já fica uma condição arriscada de queda ou de falha. E basicamente é isso, pessoal. A leitura não é muito difícil, né? Se surgir dúvidas aí, vocês me avisam que eu faço um vídeo um pouco mais aprimorado. Mas basicamente é isso, né? Um forte abraço a todos aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.